Fala pessoal, hoje vocês vão aprender esse efeito sensacional no Canva para vocês aplicarem nos seus textos e chamar mais atenção nos seus criativos depois da vinheta. Bom, primeiramente a gente vai atrás do nosso plano de fundo. Nesse caso aqui eu vou buscar por uma foto de estrada. A gente vem aqui em fotos. Eu vou procurar uma que tenha uma luz de fundo. No caso, um pôr do sol, um nascer do sol. Eu já tinha utilizado essa do exemplo aqui, né? Agora vamos ver qual que se encaixa aqui. Tem que ser uma que a imagem original, ela tenha realmente uma iluminação. Ela não pode ser escura assim. Então a gente pode pegar uma que tenha perspectiva e tenha a iluminação. Caso uma assim funcionaria, assim também, tem iluminação de fundo. Mas eu vou pegar essa daqui, ó. É diferente do exemplo que eu utilizei, mas vamos fazer o mesmo processo. Primeiramente, a gente precisa ampliar a imagem para tomar toda a tela. Nesse caso aqui eu fiz um projeto em 16:9, que é o mesmo tamanho de um vídeo na horizontal, mas vocês podem escolher o formato que vocês quiserem aí, se quiser fazer na vertical, aí fica a critério de vocês. O que importa é, independente da imagem que vocês escolherem, vocês precisam aqui ocupar toda a tela e primeiramente salvar esse arquivo aqui nesse formato que vocês querem. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então, primeiramente eu vou salvar essa imagem. Vou colocar aqui para salvar somente a página atual e vou baixar essa imagem. Vou selecionar uma nova página e vou deixar ela aqui por enquanto. Agora, nessa primeira imagem aqui, eu vou escurecer. Então eu venho aqui em editar, venho em ajustar e vou escurecer essa imagem. Vou deixar aqui com brilho no mínimo, menos 100. Aumenta um pouquinho o contraste aqui, ó, vou deixar no 20 o contraste. E agora a gente vai adicionar o texto. Para o texto ficar dessa forma, a gente precisa primeiramente acionar esse aplicativo aqui chamado Typecraft. Esse aqui, ó. Typecraft. Deixa eu colocar a setinha do mouse aqui. Eu sempre esqueço, gente, de acionar essa setinha no início do vídeo, mas está valendo. Pronto, Typecraft é esse daqui que tem a letra curvada. Então, primeiramente, a gente vai adicionar um texto. Nesse exemplo aqui, eu vou escrever luz, todas em maiúscula. A fonte que eu utilizei foi essa daqui, ó. Não sei pronunciar esse negócio aqui, mas vocês podem escolher a que vocês quiserem, tá? Nesse caso eu utilizei essa por ela ficar essa fonte mais alta aqui. Eu gosto de utilizar principalmente para títulos em destaque, mas fica a critério de vocês. Podem testar aí as fontes e ver qual que se encaixa mais com o que vocês precisam criar. Quando você troca a fonte aqui, ó, tá vendo? Já tá a palavra e a fonte escolhida. Ele primeiramente vai criar conforme a formatação que estava a fonte anterior aqui no aplicativo. E aí vocês precisam resetar aqui, ó, em Reset Shape, vocês vão resetar o formato. Aí sim ele vai para o formato da fonte que vocês escolheram. Eu vou mudar aqui a cor para branco, em Colors aqui, só clicar e mudar para branco. E coloca em adicionar elemento ao design. Pronto. Adicionou aqui, eu vou aumentar um pouco, vou deixar aqui, ó. Beleza, vou duplicar esse elemento e agora eu vou fazer uma outra formatação. Com esse aplicativo aqui a gente consegue mudar o formato da letra, né? Então aqui, ó, eu vou clicar em horizontal para ele modificar. Toda modificação que eu fizer em um lado aqui da imagem ele faz no outro também. Então eu vou primeiro modificar aqui, ó, vou deixar ela mais larga nessa parte de cima. Aí ele já modifica o outro lado. Agora eu tiro esse aqui, ó, no mirror, que ele não vai espelhar o movimento que eu for fazer. Clico aqui e mudo essa parte do meio para ele ficar reto, ó. E agora a gente vai testar para ver se fica bacana aqui no design, senão a gente muda de novo. Vou colocar em Update Element e aí ele mudou aqui, ó. Deixa eu só ver aqui. Eu vou ver se a curvatura dele fica legal. Depois a gente altera aqui. Eu ainda quero um pouquinho mais curvado. Aqui, tá vendo? Então eu vou voltar aqui no horizontal. Vou alargar um pouquinho mais aqui, ó. Descer um pouquinho. Venho aqui nessa primeira opção e baixo a parte do meio de novo.
Pronto, feito isso eu coloco Update Element, novamente, que ele vai mudar o formato aqui, ó. Pronto, é isso que eu queria. Eu queria que o texto aqui seguisse a mesma perspectiva da estrada aqui. Agora sim, como tá do jeito que eu quero, eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui, desço aqui, ó, na opção e coloco seleção para download. Coloco em baixar com fundo transparente e aí sim clico em salvar. Eu posso apagar esse que está aqui e vou trazer de volta o que eu acabei de baixar. Agora sim, eu inverto ele aqui para ficar na posição certa. Vou posicionar aqui, ó, embaixo da outra letra. Pronto. Vou deixar um espacinho. No outro exemplo que eu fiz, eu não deixei, tá vendo, ó? Eu vou deixar um espacinho aqui que eu acho que fica mais bacana. Se eu quiser, eu posso descer um pouquinho os dois, tá vendo? Seleciono os dois e desço um pouquinho aqui. Posiciono. Beleza. Agora eu vou utilizar um outro aplicativo nessa imagem aqui, ó. Venho aqui em aplicativos. E vou nesse aqui, ó, Image Blender. Esse aplicativo aqui, ó, que tem essa imagem de início. Clicando nele, eu vou selecionar essa imagem aqui, ó, esse elemento que eu fiz do texto e vou colocar em linear. Ele vai aplicar um sombreado, que aí eu seleciono aqui, ó, vou deixar a extremidade aqui. Ele vai aplicar um gradiente transparente aqui, ó. E aí vou diminuir a força dele, ó, para esse gradiente ficar mais suave e pegar uma maior parte do texto aqui, ó. Vou posicionar para ele ficar reto aqui na horizontal, ó. Beleza. Aí é só clicar em salvar e tá aplicado aqui. Eu acho que ele ficou muito aqui, vou diminuir um pouco. Vou clicar novamente. Vou voltar aqui em linear. Aí. Só para pegar um pouquinho a parte aqui, ó, do Z, tá vendo? Nesse exemplo que eu fiz aqui. Posso deixar no 0 aqui que fica bom. Agora eu clico em salvar novamente. Beleza. Apliquei aqui, gente. Agora eu tenho que fazer a última parte do processo, onde eu vou salvar essa imagem aqui do jeito que eu modifiquei. Então vem compartilhar, baixar e salvo essa imagem, somente ela, do jeito que eu fiz a modificação. E antes de mostrar o último passo para vocês chegarem nesse resultado aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês. Se esse conteúdo tá te ajudando, se esse conteúdo tá te ensinando algo que você não sabia, deixa o like nesse vídeo, porque assim você valoriza o trabalho que eu tô trazendo aqui. Eu trago vídeos toda semana com dicas e truques do Canva, com dicas de design gráfico, para melhorar a qualidade da criação de vocês, para melhorar o conhecimento de vocês. Então, se esse conteúdo te agrega de alguma forma, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você já conhecia esse efeito, porque aí assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo tem valor, que esse conteúdo tem relevância e ele começa a entregar para mais pessoas e também continua indicando bons conteúdos assim para você. E se você quiser aprender a trabalhar com Canva de forma profissional, eu apresento para vocês o meu treinamento Canvart. Lá vocês vão aprender do básico ao avançado, mesmo que você não tenha experiência nenhuma no Canva. E claro, além do Canva, eu ensino todas as técnicas que eu utilizo nas minhas criações de sombra, iluminação, ambientação, tudo para deixar suas artes profissionais de verdade, com efeitos impressionantes. E claro, eu vou além do Canva, eu te ensino sobre design gráfico. Se você quiser saber mais sobre o treinamento, é só clicar no link que está na descrição e ver tudo que você vai encontrar lá dentro, inclusive os bônus que são incríveis. Só eles já valem muito mais do que o valor que vocês pagam no treinamento. Deem uma conferida lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Voltando aqui, para concluir e conseguir criar esse efeito aqui de iluminação, vocês vão precisar dessa primeira imagem, que é a que a gente salvou no formato aqui já que eu estou utilizando, mas aí vocês vão adaptar para o formato que vocês precisarem criar. Aqui está o lembrete de almoço. Aqui está o lembrete de almoço. É, gente, quem faz conteúdo tem que pedir para a Alexa lembrar para almoçar, porque às vezes esquece, vai fazendo aqui, na hora que lembra já passou, já está quase na hora do café. É assim mesmo. Para quem principalmente para quem trabalha em casa, sabe do que eu tô falando. Bom, mas voltando aqui, então a gente precisa dessa imagem e da outra que eu acabei de baixar
que é já essa imagem modificada. Então a gente vai colocar essa imagem original como plano de fundo. A gente vai utilizar um outro aplicativo agora chamado Blend Image, que é parecido o nome com o Image Blender. A gente vai abrir ele agora. E esse aplicativo ele faz uma mesclagem de duas imagens e aí ele altera os efeitos entre elas. Então a gente vai colocar essa imagem aqui como plano de fundo. Então a gente clica nela, coloca em usar imagem selecionada aqui em camada inferior. Agora a gente vai na outra imagem aqui e clica na camada superior usar imagem selecionada. Aqui já está no modo certo, que é o multiplicação, modo de fusão. Vocês podem ir testando outros aqui, caso vocês queiram. Mas o modo que eu utilizei para chegar nesse resultado aqui é o multiplicação. Aí, fazendo isso, é só adicionar ao design e o efeito está completo. Observem aí o resultado. E olha que top que fica realmente sensacional. Vocês podem adaptar isso aqui para o nicho de vocês, colocar esse efeito de iluminação com uma palavra ou até com um elemento, caso vocês queiram colocar aqui no lugar da palavra a silhueta de um elemento, fica a critério de vocês. Tudo que vocês fizerem dessa forma aqui com um elemento branco, a sombra também branca aqui, depois vocês fizerem a multiplicação da imagem aqui duplicada, vocês vão conseguir o mesmo resultado de efeito. Se vocês aplicarem outro tipo de cenário aqui, vocês podem colocar num reflexo de um vidro aqui, fica sensacional também. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.